Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 4 de fevereiro. Supremo Tribunal Federal julga na próxima semana ação trabalhista que pode causar impacto de 47 bilhões de reais nos cofres da Petrobras. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça discute repactuação de acordos com as vítimas do rompimento da barragem de Mariana. Pedido de regularização do título de eleitor ou primeira via do documento pode ser feito pela internet. Registro de votação passa a valer como prova de vida de idosos junto ao INSS. O Ministério Público pediu hoje ao Tribunal de Contas da União o bloqueio de bens do ex-juiz Sérgio Moro. Vamos saber os detalhes dessa medida com o repórter Renato Rosa. Oi, Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido foi do subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado. Desta vez, ele justificou ao Tribunal de Contas da União a necessidade do bloqueio dos bens de Sérgio Moro por suposta sonegação de impostos em relação a pagamentos que o ex-ministro da Justiça recebeu de uma consultoria. No pedido, entre os pontos questionados, destacou suposta inconsistência dos documentos comprobatórios, já que não houve a apresentação na íntegra dos dois contratos firmados com Moro. Em nota, Sérgio Moro disse que viu o novo entendimento do subprocurador com perplexidade, que é vítima de abuso de poder e está à disposição para prestar todos os esclarecimentos. William. Obrigado pelas informações, Renato. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, promoveu hoje a terceira audiência pública para discutir soluções para as consequências do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. O CNJ está mediando o processo de negociação de um novo acordo de reparação. Cerca de 85 mil processos tramitam na Justiça brasileira, envolvendo as vítimas, a empresa Samarco e suas acionistas, a Fundação Renova, além de órgãos do Judiciário, dos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e de municípios atingidos pelo acidente. O impasse nas indenizações de atingidos e o atraso na reconstrução das cidades são algumas das questões que ainda esperam por solução. Nessa terceira audiência, foram ouvidas diversas vítimas que relatam as dificuldades para se manterem. Pescadores estão passando muita necessidade, todos atingidos, passando muita necessidade, muita fome. Se tiver o dinheiro para comprar o gás, não tem dinheiro para comprar comida. Se tiver dinheiro para comprar comida, fica sem pagar energia, fica no escuro. Muita enfermidade, muita doença. Alguns relatos foram emocionados. Estamos revoltados com os desmandos que essa empresa vem fazendo. Inclusive, eles não aceitaram essa negociação e mesmo assim estão cortando o AF deles. Estão ameaçando de cortar o lucro cessante. Os atingidos também temem a condução dos acordos. Nenhuma multa foi aplicada. Não adianta acordos com quem não cumpre a lei e desrespeita as instituições. Não há multa diária, não tem nenhuma conta da Renova aprovada e ela continua gerando reassentamento que nos preocupa. Quem ficou sem água somos nós. Empobrecimento dos agricultores, convivência com rejeito tóxico, precisamos pescar, viver da produtividade da margem do rio, somos nós. Não adianta nada discutir programas que não resolvem o problema que essas empresas criaram. A tragédia aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. A barragem do Fundão, localizada em Mariana, rompeu, causando vazamento de 55 milhões de metros cúbicos de lama, soterrando a localidade de Bento Rodrigues. A lama seguiu seu curso, chegou ao Rio Doce, percorrendo 853 quilômetros, deixando um rastro de destruição e 19 mortes. As informações colhidas vão subsidiar os trabalhos do observatório e das partes envolvidas no processo de mediação. Embriaguez não afasta a condenação por crime de injúria racial. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a mulher que fez ataques a uma ex-garçonete de um bar em Brasília.
O crime ocorreu em 2019, em Brasília. Segundo a denúncia, muitas pessoas estavam no bar e viram a discussão. O Ministério Público apurou que a mulher, com alto tom de voz, disse à ex-garçonete do bar: "Você é uma negrinha e uma serviçal que está aqui para me servir." A vítima questionou por que estava sendo ofendida, quando a acusada teria dito que a estava xingando por ser negra. A mulher foi condenada em primeira instância e recorreu. Justificou que, por conta do estado de embriaguez, não se lembra do que disse a vítima. Também afirmou que não quis ofender a raça ou diminuir outra pessoa. Ao analisar o recurso, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, entendeu que as provas demonstram que ela praticou injúria racial. O colegiado pontuou que não há justificativa para que fossem proferidas agressões verbais em razão da cor da pele. Nítida a intenção da apelante em menosprezar a vítima pelo fato dela ser negra, não se cogitando de atipicidade da conduta, por falta de dolo ou mesmo pela suposta embriaguez, registrou o relator. Além disso, destacou que a embriaguez voluntária não é capaz de afastar a responsabilidade criminal da ré. A mulher foi condenada a 1 ano e 6 meses em regime inicial semiaberto e terá de pagar à vítima a quantia de R$ 5.000, indenização por danos morais. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que o depósito de FGTS feito diretamente na conta pessoal do empregado não quita a responsabilidade da empresa quanto à obrigação trabalhista. O recolhimento, segundo o colegiado, só tem validade quando feito na conta vinculada do trabalhador à Caixa Econômica Federal. A ação foi movida por um chefe de departamento pessoal de uma assessoria contábil de São Paulo. Na reclamação trabalhista, ele alegou que, enquanto integrou o quadro societário da empresa, passou a receber, além da remuneração, um pagamento mensal de R$ 967. Sendo assim, ele pediu à Justiça do Trabalho o depósito do FGTS pelos anos trabalhados e os 40% devidos na rescisão contratual. A empregadora, na defesa apresentada no caso, sustentou que o valor repassado mensalmente correspondia a 8% do salário do empregado a título de depósito do Fundo de Garantia. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, acolheu o argumento da empresa e entendeu que não caberia novo recolhimento do FGTS. A decisão suspendeu a condenação do juízo de 1º grau, que havia determinado ao escritório contábil depositar os valores na conta vinculada do trabalhador. Com isso, o profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na 6ª turma, ministro Augusto César, explicou que, de acordo com a Lei 8.036 de 1990, a obrigação de recolher o fundo de garantia é cumprida por meio de depósito em conta vinculada, uma vez que os recursos são aplicados para fins sociais que ultrapassam o interesse individual do trabalhador. Ainda de acordo com o relator, a parcela tem natureza de salário deferido, ou seja, que não é pago diretamente ao empregado, mas é destinado a garantir a subsistência dele no caso de rescisão contratual. O recolhimento ilegal, incorporado à remuneração, passa a simplesmente compor o salário mensal do trabalhador. Todos os ministros da 6ª turma acompanharam esse entendimento. Mantida na Justiça Comum a ação penal contra o ex-vereador investigado por corrupção em Dourados, Mato Grosso do Sul. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior. O habeas corpus da defesa do ex-parlamentar, impetrado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, para que o processo fosse remetido à Justiça Eleitoral, foi denegado. No Superior Tribunal de Justiça, em recurso em habeas corpus, a defesa requereu a declaração de incompetência absoluta da 1ª Vara Criminal de Dourados, além da nulidade de todos os atos praticados, com a consequente remessa do processo para a Justiça Eleitoral, em razão da suposta relação do caso com delito de corrupção. Sidley Alves da Silva, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Dourados, em Mato Grosso do Sul, foi denunciado na Operação Uragano, realizada entre 2009 e 2010, por supostamente participar de esquema criminoso nos poderes executivo e legislativo do município, com envolvimento em delitos de peculato e corrupção passiva. Para o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, é inviável acolher a tese da defesa, pois, como reconhecido pelas instâncias ordinárias,
não houve a imputação de crime eleitoral ao ex-vereador. O ministro observou que o Tribunal Estadual não verificou nenhuma notícia de que o dinheiro desviado tenha sido efetivamente empregado em campanhas eleitorais ou declarado ao Tribunal Regional Eleitoral, não havendo razão para o deslocamento da competência para a Justiça Especializada. Sendo assim, o ministro negou provimento ao RHC e manteve na Justiça Comum a ação penal instaurada contra o ex-parlamentar. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o governo local a pagar uma multa depois que um morador de rua idoso foi arrastado por policiais militares no centro de Brasília. As imagens foram gravadas por pessoas que passavam por perto. As imagens mostram um morador de rua sentado com um travesseiro nas mãos, debaixo da marquise de um banco no setor comercial sul, no centro de Brasília. 4 policiais militares abordam o idoso, que permanece no chão. Aí, 2 PMs arrastam o homem e o deixam na calçada debaixo do sol. Os policiais vão embora. O caso ocorreu no mês passado e o Instituto Cultural e Social no setor entrou na justiça contra o governo do Distrito Federal. A 8ª Vara da Fazenda Pública condenou o governo a pagar uma multa de R$10 mil. Segundo a juíza Mara de Almeida, não só houve uma abordagem desnecessária, como também menosprezo à pessoa idosa ao ser jogada sem respeito ao critério. Segundo a magistrada, a PM não seguiu esta recomendação do Ministério Público. Agentes públicos distritais, no exercício das atribuições junto à população em situação de rua, devem primar suas condutas pela urbanidade e respeito absoluto à dignidade da pessoa humana. A decisão ainda cabe recurso do governo do Distrito Federal. A Polícia Militar disse que abriu um procedimento interno para investigar o caso. A seguir, Supremo Tribunal Federal julga na próxima semana ação trabalhista que pode causar impacto de 47 bilhões de reais nos cofres da Petrobras. Dentre as diversas funções que a Constituição desempenha, uma delas é garantir ordem e estabilidade política. Portanto, que ela não seja vista como um mero pedaço de papel, mas sim como uma carta fundamental que deve ser respeitada por todas as instituições. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento hoje na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Weintraub é alvo de uma apuração preliminar aberta pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que investiga ataques à corte. O depoimento de Weintraub estava marcado para o dia 31 de janeiro, mas foi adiado porque ele estava com Covid. O Supremo Tribunal Federal vai julgar na próxima semana a ação trabalhista da Petrobras, que pode causar um impacto de 47 bilhões de reais nos cofres da empresa. O caso trata do cálculo de remuneração acertado em um acordo coletivo de 2007. A ação vai ser julgada em sessão virtual na primeira turma do STF. A discussão é sobre a legalidade dos percentuais pagos pela Petrobras aos funcionários expostos a riscos. Em 2007, a Petrobras firmou acordo coletivo que estipulou 30% de adicional aos salários dos trabalhadores expostos a riscos, como, por exemplo, nas funções em refinarias e plataformas de petróleo. Com isso, quem já recebia adicional de periculosidade teve ganho de 2% a 4%. E quem não recebia teve um adicional de 32% a 34%. A discussão da validade do cálculo foi parar na Justiça e hoje tramitam mais de 7 mil ações trabalhistas individuais e 47 ações coletivas. Em 2018, o caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que considerou o cálculo irregular. A Petrobras recorreu ao STF. O relator do recurso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que o acordo não suprimiu ou reduziu direitos trabalhistas, assim como não houve violação ao princípio da isonomia entre os trabalhadores. Agora, a primeira turma do STF vai julgar o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Petrobras, caso a decisão considere o acordo trabalhista ilegal, o impacto nos cofres da empresa pode custar 47 bilhões de reais. Neste ano, temos eleições gerais e quem precisa regularizar o título de eleitor ou solicitar a primeira via do documento pode fazer o pedido pela internet.
O eleitor só precisa acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. A aba de serviços está no lado direito da página. O eleitor pode pedir a primeira via do título, certidão de quitação, validar documentos e até conferir a situação eleitoral, local de votação e quitar multas. Já pelo aplicativo e-Título, é possível consultar pendências junto à Justiça Eleitoral. O aplicativo também pode ser usado no dia das eleições como documento digital. Por lei, o fechamento do cadastro eleitoral deve ser concluído 150 dias antes da votação. Ou seja, o prazo para regularizar qualquer pendência com a Justiça Eleitoral vai até o dia 4 de maio. Geralmente, os serviços mais buscados são primeira via do título, transferência de local de votação em razão de mudança de endereço do eleitor e justificativa por não ter ido às urnas no último pleito. Nas eleições deste ano, os cidadãos brasileiros vão eleger deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da República. O primeiro turno está agendado para o dia 2 de outubro. Se houver segundo turno, a votação será no dia 30 de outubro. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, nomeou ministros para atuar em processos sobre propaganda eleitoral este ano. As informações com a repórter Renata Gorga. Os 3 ministros indicados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, são Maria Cláudia Buchianeri, Carlos Veloso Filho e Raul Araújo. Eles devem analisar processos referentes à propaganda eleitoral nas eleições de 2022. Vão julgar representações e reclamações que apontem possíveis irregularidades nas campanhas para o cargo de presidente da República. Eles precisam identificar o que deve ser excluído ou substituído da propaganda que for impugnada. Já para os demais cargos, governador, senador e deputados federal, estadual e distrital, cabe a cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais escolher 3 juízes auxiliares que vão assumir a função. Os recursos contra as decisões vão ser julgados no plenário dos respectivos tribunais. A atuação dos ministros nomeados vai ser concluída assim que os candidatos eleitos forem diplomados. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o governador do estado, João Dória, a indenizar os cantores Marisa Monte e Arnaldo Antunes por uso indevido de música. O atual governador de São Paulo, João Dória, vai ter de pagar R$10 mil para cada um dos cantores e R$20 mil para cada uma das 3 produtoras que possuem os direitos da canção. Em 2017, quando Dória era prefeito, usou uma música de Arnaldo Antunes e Marisa Monte sem autorização dos músicos para divulgar um evento organizado pela Prefeitura de São Paulo. A defesa de Dória alegou que a música estava tocando durante o evento e que o momento foi gravado e postado nas redes sociais. O Tribunal de Justiça paulista manteve a condenação de primeira instância, mas reduziu o valor da indenização. Os magistrados afirmaram que a Lei de Direitos Autorais restringe o uso das obras aos titulares e às pessoas autorizadas, o que não ocorreu nesse caso. A seguir, registro de votação passa a valer como prova de vida de idosos junto ao INSS. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. O Ministério Público do Estado do Ceará denunciou o cantor Wesley Oliveira da Silva, conhecido como Wesley Safadão, a esposa dele, Tiane Dantas Oliveira, a assessora do músico Sabrina Tavares Brandão e a servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Janine Maria Oliveira e Silva, pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada por fura-fila da vacina de Covid-19. O documento foi protocolado hoje no Poder Judiciário, 2 dias após o Tribunal de Justiça do Estado decidir pela liberação das investigações em curso pelo Ministério Público, paralisadas por força de um habeas corpus impetrado pelo cantor. O voto ganhou mais uma função importante.
Agora, a participação de eleitores no pleito vai valer como prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS, conforme portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência. A medida passou a valer ontem. Além do voto, foram incluídos novos tipos de comprovante, como vacinação, acesso ao aplicativo Meu INSS, realização de empréstimo consignado, atendimento presencial nas agências do INSS, perícia médica por telemedicina ou presencial, cadastro em órgãos de trânsito ou de segurança pública, emissão ou renovação de documentos de identidade e declaração de imposto de renda. A prova de vida é obrigatória para os beneficiários da Previdência que recebem por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. E o procedimento serve para evitar fraudes. A partir da nova determinação, devido a um cruzamento de dados, não será necessária a presença do titular do benefício a uma agência do INSS para fazer essa comprovação. A Advocacia Geral da União retomou a coleta seletiva solidária no Distrito Federal. A Advocacia Geral da União retomou o programa de coleta seletiva solidária no Distrito Federal. Um vasto material reciclável começou a ser repassado às cooperativas de reciclagem selecionadas em dezembro de 2021, por meio de um edital de chamamento público. O projeto já existia na AGU até 2020, quando venceram os termos de compromisso firmados àquela altura. Ao mesmo tempo, a iniciativa teve que ser suspensa temporariamente em virtude da pandemia. Entre os materiais arrecadados está o papel e o papelão. A estimativa é que seja arrecadada uma média anual de 1 tonelada desses materiais, que deixam de ir para o lixo e ganham uma nova utilidade. Os valores arrecadados pelas cooperativas com esses descartes são revertidos diretamente para as famílias que compõem essas cooperativas. Quanto à parte ambiental, é de suma importância também, porque eles dão o destino, aquele produto que, porventura, ele não pode ser descartado ao tempo. Então, eles dão a correta destinação aos produtos descartados. Cada cooperativa será beneficiada pelo prazo de 6 meses, sucessivamente, conforme previsão no termo de compromisso assinado pelas entidades. Cerca de 300 cooperados se beneficiarão com a venda do material recolhido pela AGU até o final de 2023. São parceiros o Arquivo Nacional e a 11ª Circunscrição Judiciária Militar. A coleta seletiva solidária é um projeto inicialmente instituído pelo Decreto número 5.940/2006, atualmente substituído pelo Decreto número 10.936, de 12 de janeiro de 2022. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, garantiu a uma mulher o direito ao passe livre no transporte interestadual. Ela é portadora de mielofibrose. A mielofibrose é um tipo de câncer que, muitas vezes, se desenvolve de forma silenciosa e tem como principal característica a produção defeituosa das células-tronco, responsáveis pela origem de todos os componentes do sangue. A paciente que conseguiu no TRF1 o direito ao passe livre no transporte interestadual sofre desta doença e também de telangiectasia, nome médico utilizado para designar vasos sanguíneos que ficam logo abaixo da pele com menos de 1 milímetro de espessura. A União havia alegado que, apesar de a mulher ter a doença grave, ela não estaria qualificada como deficiente, pois a doença crônica por si só não autoriza o benefício de passe livre. O caso foi relatado na 6ª turma do TRF1 pelo desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira. Segundo o magistrado, o laudo juntado ao processo produzido pela Unidade de Hematologia e Hemoterapia do Hospital de Base do Distrito Federal indicou que a autora, além de portadora das patologias descritas no pedido, sofre limitações físicas que, se não a incapacitam, restringem e prejudicam a plena e efetiva participação dela na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ao proferir a decisão unânime concedendo o passe livre, Jamil Rosa de Jesus citou também jurisprudência do TRF da Primeira Região, que assegura a gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual às pessoas com necessidades especiais comprovadamente carentes, que é o caso da autora.
E hoje vamos encerrar o Jornal da Justiça com imagens do Superior Tribunal de Justiça, iluminado de roxo e laranja. A iluminação é pela campanha Fevereiro Roxo e Laranja, voltada à conscientização e tratamento de doenças como lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.